Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça bendita do Senhor Jesus esteja sendo derramada abundantemente sobre cada irmão, cada irmã, esta manhã. E que esse tempo que nós passarmos aqui, juntos, louvando, orando, ouvindo a palavra, expressando a nossa comunhão uns com os outros, seja um tempo proveitoso, abençoado, enriquecedor. E ao sairmos daqui, possamos sair com alegria, com gratidão dos nossos corações. Nós temos estudado nos domingos que antecederam o tema por uma nova reforma, ou seja, a necessidade que a igreja tem de continuamente estar se reformando, refazendo, reiniciando, retomando a sua caminhada. E hoje nosso tema, tanto de manhã quanto à noite, será retomando a caminhada. E é muito importante refletir sobre isto. E para nos ajudar sobre a importância de retomar a caminhada, de tomarmos decisões após termos ouvido, aprendido, recebido a palavra de Deus, nós vamos fazer a leitura no livro do Gênesis, no capítulo 19, onde nós temos a narrativa do salvamento de Ló, a cidade de Sodoma e Gomorra. Este episódio é bastante conhecido quando Jó recebe na sua casa 2 anjos que vão até a sua casa, naquela cidade corrupta, pervertida, decadente e que foi destruída por causa do seu pecado. 2 anjos vão até a sua casa para livrá-lo, para tirá-lo daquele ambiente. E nós vamos ler a partir do versículo 12. A partir do versículo 12, Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 12 até o versículo 22. Então disseram os homens, os anjos, a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros e aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir esta cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele e a sua mulher e as suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, e porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela,
pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Eu creio que todos nós já vimos na nossa cidade e outras cidades muitos monumentos. Em São Paulo tem o monumento do Ipiranga, lembrando um fato histórico muito importante na nossa caminhada como nação. Há outros monumentos que lembram fatos relevantes, fatos que foram importantes na história, na vida de um povo, na vida de uma comunidade, na vida de uma nação. Há também monumentos que são fatos heróicos. Em Fortaleza, por exemplo, existe numa praça uma estátua de um jovem que poucas pessoas sabem o nome. Inclusive, mesmo tendo morado lá 25 anos, eu não sei o nome daquele jovem. Mas aquela estátua está lá porque aquele jovem, durante um incêndio que comoveu a cidade, ele salvou algumas pessoas. E nesse seu gesto heróico, ele acabou perdendo a sua vida para salvar aquelas pessoas ali. Há outros monumentos e outras estátuas importantes, mas há também estátuas que falam de tragédias, que nos lembram tragédias. A estátua da mulher de Ló é uma estátua que lembra uma tragédia, a tal ponto que Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Aquela estátua, não sei por quanto tempo ela persistiu, por quanto tempo ela existiu, mas o fato é que aquela estátua não lembrava nem um gesto, nem um feito heróico, mas era lembrança, era memória de uma tragédia, de um acontecimento trágico e de algo que nós, olhando para aquela estátua, se assim pudéssemos, nós tivéssemos o cuidado de não cometer os erros que a mulher de Ló cometeu ali naquele lugar, naquele momento. O texto que nós lemos mostra o projeto de Deus para tirar Ló daquele lugar. E há uma demora. Ló demora para sair com a sua família. Ele demora para decidir. Ele demora para retomar uma caminhada. E Ló está vivendo juntamente com a sua família. Ele não imagina o perigo que ele está correndo. Naquela circunstância, Ló está necessitando de intercessão. Aliás, a vinda daqueles 2 anjos à casa de Ló é resultado de intercessão. Veja como é importante a intercessão. Como pessoas podem ser salvas, como pessoas podem ser preservadas da destruição pela nossa intercessão. Seu tio, o integrante da família, Abraão, intercedendo para que a vida de Ló e a sua família fosse poupada. Mas é interessante que naquela circunstância, Ló não apenas estava necessitado de intercessão, ele estava necessitado de apoio externo. Foi preciso alguém buscá-lo. Ló não compreendeu a necessidade de sair daquele lugar por si mesmo. Foi preciso que alguém fosse lá ao seu encontro, tomá-lo pela mão. Alguém estivesse lá. Os anjos foram. Esta necessidade de uma intervenção externa, ajuda de alguém, para que o conscientizasse da iminência do perigo. E ele entendesse a necessidade de sair o quanto antes possível daquela situação de perigo, de ameaça. Nós vemos também Ló necessitando da intervenção divina.
Os anjos foram, e os homens daquela cidade queriam abusar sexualmente daqueles visitantes de Ló. O texto que nós lemos, os versículos anteriores, narra isto. Foi preciso que aqueles anjos utilizassem do seu poder, ferindo de cegueira aqueles homens, para que eles não cometessem tamanha barbaridade, atentando contra a vida e a integridade deles e também da própria família de Ló. Veja como Ló, naquela situação, necessitava de intercessão, necessitava de um apoio vindo de fora, de alguém de fora daquela situação, e necessitando da intervenção divina. Esse episódio de Ló nos leva a fazer uma pergunta: por que as pessoas às vezes demoram para sair de uma situação de perigo? Levantar-se, sair de uma situação que ameaça a sua vida, a sua integridade. A primeira resposta que nós podemos imaginar a partir do episódio de Ló e da sua família é o problema da incredulidade. Eles simplesmente não acreditavam que pudesse aquilo acontecer. Aliás, Ló estava envolto num ambiente de incredulidade. Ele havia sido contaminado por este ambiente de incredulidade. Isto mostra que o ser humano também, ele pode ser contaminado pelo seu ambiente. Nós podemos ser contaminados pelo ambiente. Por isso que o Senhor Jesus disse para a gente ser sal, ser a luz, porque se você não influencia, você é influenciado. Se você não marca a sua presença, se você não delimita posições, as outras pessoas acabam delimitando. Se você não decide, alguém decide por você. Se você não assume uma posição, alguém acaba assumindo por você, e você acaba sendo envolvido. E Ló foi envolvido juntamente com a sua família por aquele ambiente de incredulidade. E é o Senhor Jesus que diz: e aconteceu que nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. As pessoas viviam como se não houvesse amanhã, como diz a música, vivendo tão somente hoje. O velho ditado latino, carpe diem, aproveita o dia de hoje. A velha filosofia do epicurismo, vive o dia de hoje, aproveita o dia de hoje. Usa o dia de hoje como se fosse o último da sua vida, porque o amanhã você não sabe o que vai acontecer. A incredulidade fazia com que aquela cidade rejeitasse abertamente a mensagem. Não apenas rejeição, mas minimizar risco. Isso é uma tentação muito grande, não apenas de rejeitar a mensagem, mas de minimizar o risco, minimizar o perigo, minimizar as ameaças, os alertas da palavra de Deus. Nós temos essa tendência. Nós sempre achamos que coisas ruins acontecem na casa vizinha, no endereço vizinho, com outras pessoas. Comigo não. Nós sempre achamos que comigo não vai acontecer. Nós sempre apostamos, minimizando os riscos de uma vida de desobediência e de afastamento da palavra de Deus. E por isso mesmo, às vezes a gente adia a decisão. Adiar a decisão é uma forma de dizer não. É uma forma sutil, é uma forma gentil, é uma forma educada. Você não quer, você simplesmente adia. Mas aos olhos de Deus e diante de Deus, adiar uma decisão é dizer não. Quando você diz eu não quero, eu não aceito, depois eu vou pensar, depois eu vou avaliar isto sobre a minha vida, depois eu tomo essa decisão, é uma forma de dizer eu não quero. Eu não quero. Apenas é uma forma mais polida, educada.
da gente adiar decisões que nós precisamos tomar na nossa vida. Há uma segunda razão pela qual as pessoas demoram para fugir do perigo. É que às vezes a gente se acostuma com o mau cheiro. Alguns anos atrás, eu trabalhei no interior do Paraná, numa grande fábrica de papel. A maior indústria de papel da América Latina. E aquela fábrica está plantada à margem de um rio e do outro lado está a cidade. E aquela fábrica, por conta do processo da fabricação, em determinadas horas, ela libera gases, que é resultado do processo da purificação da massa do papel. É gases que têm enxofre. E quem sabe o enxofre tem um odor muito forte, às vezes quase insuportável. E tem hora que aquela fábrica libera um cheiro mais ou menos equivalente a ovo podre. Libera aquele cheiro forte que invade o vento e bate em toda a cidade. Quando você chega naquela cidade pela primeira vez, você sente de longe o cheiro. Mas eu morei lá 5 anos e depois de 1 ano, 2 anos, eu já nem senti o cheiro. Porque as nossas narinas vão se adaptando. As nossas narinas vão ficando acostumadas com aquele cheiro. E a fábrica está lá diariamente liberando aquela porção de fumaça, de cheiro que invade a cidade. E a gente já não se incomoda tanto. Já não sente tanto mal, não sente as náuseas que a gente sentia no início. Porque a gente se acostuma com o mau cheiro. Quando o caminhão do lixeiro passa na nossa rua, ou passa por nós, às vezes nós sentimos o caminhão, que é o caminhão do lixo. Se você está dirigindo atrás do caminhão do lixo, você desvia e ultrapassa, porque não é agradável dirigir com a janela do carro aberta atrás do caminhão do lixo. Mas aqueles homens que trabalham ali, que fazem aquele serviço tão importante, o dia inteiro manuseando detritos, manuseando toda sorte de lixo, eles não se incomodam, eles não usam máscaras, eles já não sentem mais náuseas, porque eles já se acostumaram com o mau cheiro. E assim, Ló e sua família já tinham desenvolvido uma relação mórbida, doentia, com aquela cidade. Eles já viam a podridão, acostumado com as atitudes, com a decadência moral, acostumados com os maus hábitos daquela cidade, mas já não se importavam. Isso parece que é um retrato do nosso tempo. Todos os dias a gente vê tanta podridão vindo na nossa sala de estar através da televisão, e a gente ouve tanta notícia, e a gente vê tanta coisa ruim, tanta miséria, tanta desgraça, tanta justiça, tanto sofrimento, que a gente já se acostumou. A gente já não sente mais repugnância por determinadas cenas na televisão, por determinadas situações que a televisão reproduz nas novelas. E às vezes a gente é capaz até de sentar e de seguir e de acompanhar, se deliciando com aquelas cenas, porque às vezes as nossas narinas já estão acostumadas com o mau cheiro, já estão acostumadas com a podridão, com tanta coisa ruim. Quando não, às vezes nós temos as nossas próprias feridas de estimação, situações que nós vivemos na nossa vida de enfermidade moral, de enfermidade espiritual, que às vezes nós nos acostumamos, como uma pessoa se acostuma com o seu mal. Às vezes aquela enfermidade, ela se transforma em uma companheira, e a pessoa até gosta, ela até torce para não, aquela enfermidade não desaparecer, não ser curada, ela não se importa, porque até uma forma que ela tem de atrair a atenção das pessoas. Eu conheci pessoas assim, que gostavam da sua doença, que gostavam da sua enfermidade,
que gostava de uma situação ruim, porque era uma forma com que as pessoas pudessem se preocupar com elas. Uma ocasião em Fortaleza, eu e a Ruth, nós atendemos uma mulher que era possessa de um espírito maligno, e que nós orávamos e expulsávamos aquele demônio, mas ele voltava na semana seguinte, ele estava lá de novo. E depois descobrimos que aquela mulher, ela desenvolveu uma relação doentia com aquela sua situação. Ela não queria ser curada, ela não queria ser liberta, era uma forma de ter pessoas ao seu redor, porque todas as semanas tinha um monte de gente orando na casa dela. Depois nós descobrimos que nós íamos na terça, na quarta e outra igreja, na quinta outra igreja, na sexta outra igreja, no sábado outra igreja, e ela nunca conseguia se libertar daquilo, porque aquela doença, a sua solidão, a sua doença se tornou o espaço apropriado para que um espírito maligno habitasse naquela mulher, e aquilo era uma espécie de uma possessão de estimação. Ela não queria ser liberta. Nós precisamos confrontá-la um dia. A senhora não quer ser liberta. A senhora não quer experimentar a libertação que Jesus pode dar. Há um texto bíblico da mulher hemorrágica, narrada no Evangelho de Marcos. Nos outros evangelhos, mas Marcos diz um detalhe interessante, que aquela mulher tinha aquele mal por 12 anos. E que ela gastara todos os seus bens atrás dos médicos. E que ao invés de melhorar, ela piorava. Mas aquela mulher nunca se acomodou à sua situação de miséria, de sofrimento. Aquela mulher, ela estava sempre correndo atrás de médico, gastando tudo que tinha, até que encontrou o Senhor Jesus. Esta mulher é um exemplo de uma pessoa que nunca se acomodou, que nunca se adaptou, que nunca gostou do desconforto da sua enfermidade. Ela nunca passivamente disse: fazer o quê? Vontade de Deus, né? A gente nasce para sofrer, é a vida. Tem pessoas que têm sorte na vida, eu tenho azar. Esse tipo de pensamento, que as pessoas se acomodam, se acostumam com a desgraça, se acostumam com o sofrimento, se acostumam com a miséria, se acostumam com a violência. E há pessoas que às vezes não querem sair desse estado. A situação de Ló era esta: acostumado, não via nenhum perigo e não alimentava nenhum desejo de sair daquele estado, daquela situação. Mas há uma outra resposta, porque as pessoas às vezes demoram para retomar uma caminhada, levantar-se, sair daquele estado de risco, de miséria, de sofrimento. Às vezes é o apego, apego a uma situação, apego a um conjunto de coisas. Eles estão apegadas. Na epístola de João nós lemos: não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos, o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. O apego a determinadas situações, nós não enxergamos o risco que está por detrás delas, as ameaças que está por detrás dela. Há um texto no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, no versículo 21, quando Deus havia ordenado a Saul que destruísse os inimigos, os amalequitas. E Saul foi e destruiu parcialmente. Ele poupou o rebanho, olhou para aquele bando de ovelhas, disse: tão bonitinhas, né? Tão gordinhas. Não vamos destruir não. E aquilo foi motivo de
um juízo de Deus muito sério, severo sobre a vida de Saul. E quando Samuel se encontrou com Saul e disse: você obedeceu? Ele disse: sim, eu fiz tudo. E essas ovelhas que estão berrando aí, quem é? Ah, não, esse aí é o povo que deixou, não, a gente achou que poderia oferecer ao Senhor, como sacrifício ao Senhor. E Samuel diz: Saul, obedecer é mais importante do que oferecer sacrifícios. O pecado da desobediência, da rebelião, é como o pecado da feitiçaria. Deus se agrada da obediência. E às vezes nós estamos incorrendo no mesmo erro de Saul. O melhor da destruição, o melhor do destinado à destruição, nós estamos querendo oferecer para Deus, preservar para Deus. Nós somos desafiados a continuar a vida cristã, a continuar a jornada da vida cristã, nossa caminhada. A vida cristã é uma jornada. Quem leu aquele livro, O Peregrino? Alguns dos irmãos aqui leram? Conhecem, né? É a história, a jornada do cristão em direção à pátria celestial. E naquele livro ali tem os percalços da caminhada, os obstáculos para você se desviar do seu alvo da tua caminhada. E houve momentos que aquele cristão, ele realmente se desviou, ouvindo vozes alheias e vozes estranhas. Ele retardou a caminhada. Ele desviou-se da caminhada. Nós estamos numa jornada, nós estamos no caminho à pátria celestial. Não temos aqui morada permanente, mas aguardamos a pátria futura que vem do Senhor. Esta é a nossa esperança. E o apóstolo Paulo disse: se a nossa esperança está baseada tão somente para o presente mundo, para a presente ordem, ele diz: nós somos os mais miseráveis dos seres humanos. Mas temos uma esperança, estamos de passagem a caminho daquilo para o qual Deus nos chamou e nos vocacionou, que é uma pátria melhor do que a presente. E nessa caminhada o Senhor Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló, lembrem-se dela. Lembre-se dela por quê? Por causa da incredulidade. Lembre-se dela por causa de quê? Por causa do apego às coisas do mundo. Lembre-se dela por quê? Porque ela tão acostumada às coisas, à podridão do seu redor, ela não percebia o risco que ela estava correndo. Lembre-se dela. Jesus dizendo aos seus discípulos, Jesus dizendo a nós: lembre-se, a estátua da mulher de Ló, que já não existe mais, mas existe na palavra de Deus como um monumento para nos lembrar o risco de incorrermos no mesmo erro que a família de Ló e, em última instância, a mulher de Ló. O apelo dos anjos foi este: livra-te, dizendo a Ló e sua família: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. Esta mesma exortação é dita a todos nós: não olhes para trás, não olhes para trás. Há coisas que precisamos deixar, há coisas que precisamos renunciar, há coisas que precisamos abrir mão, em função daquilo que Deus nos chama, nos desafia. Não olhes para trás. O texto de Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixando o pecado que tão de perto nos arrodeia, nos assedia, nos desembaraçando de todo o peso, prossigamos a nossa caminhada, a nossa jornada,
olhando para o alvo, o Senhor Jesus. Prossigamos a nossa jornada, prossigamos a nossa caminhada na vida cristã. Todos nós estamos rodeados de situações que ameaçam a nossa fé, a nossa integridade, a nossa vida espiritual. E nós precisamos estar atentos para os apelos de Deus, da sua palavra, para ver aquilo que impede a nossa caminhada, a nossa jornada. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude. Amém. Vamos nos colocar em pé e prontos para retomar a caminhada. Vamos nos colocar nas mãos do Senhor para sermos instrumentos do Pai onde estivermos. Uma igreja que não olha para trás, uma igreja que se desembaraça de todo pecado, que se livra do peso que nos incomoda. Que sejamos uma igreja que olha para frente, uma perspectiva de sermos homens e mulheres como profetas e profetisas da nação. Esta é uma canção profética. Por todas as cidades possamos andar, por todos os lugares, assim como Jesus fez. Que nós possamos ser homens e mulheres trabalhadores na seara do Senhor, inspirados por essa palavra edificante. Vamos cantar com todo o nosso fervor, com todo o nosso coração ao Senhor. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando, somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando, somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Vamos cantar de novo. Todas as cidades percorreremos. Todas as cidades, povoados e percorreremos, percorreremos.
pregando o Evangelho, ensinando e curando. Prosseguiremos. Somos a igreja, a esperança do mundo. Somos igreja, os trabalhadores. Somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Amém. Que Deus nos encontre nessa condição, como trabalhadores. A seara é muito grande. Você convive com pessoas que estão bem próximas de você, pessoas precisando de ajuda, pessoas precisando de alguém que possa dividir a carga. Retome essa caminhada, levante de onde você caiu, volte à prática das primeiras obras. Sejamos uma igreja realmente apaixonada por Jesus e pela sua palavra, e que não desista do pecador, não desista de si mesmo, não desista das pessoas com quem você convive. Nós somos os trabalhadores. A igreja local ainda é a esperança da cidade, a esperança do mundo. Nós somos o povo de Deus. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Fim de semana que vem nós estaremos no Congresso da Família. 34 casais já confirmados, ainda temos 2 vagas. Se você deseja fazer a sua inscrição, nós conseguimos esta semana 2 novas vagas. Você pode fazer a tua inscrição ainda. Você que é jovem, adolescente, deseja participar, faça a tua inscrição. Será um tempo de edificação, um tempo maravilhoso. Os preletores estão se preparando para isso, o pastor Marcos Inhauser e sua esposa Sueli, reverendo Messias e também o pastor Marcos Neves, da igreja Bola de Neve de Blumenau. O pastor Messias estará conosco também no domingo à noite, no domingo que vem, no culto da noite, ele também estará. Então prepare-se, programe-se. Eu sei que é um feriado prolongado, muitos podem viajar, mas se você não for viajar, programe-se para estar na casa do Senhor também e, se possível, participar conosco do nosso congresso. Procure por mim, procure o presbítero Antônio Gerson, sua esposa Nedi, presbítero Mário, Ana Paula e Osmil, são pessoas que estão envolvidas na organização. Faça a sua inscrição se você ainda não fez e deseja participar, tá certo? Vamos orar, convido o pastor Auro que faça essa oração final e nos dirija a Deus, também na bênção apostólica, e você permaneça para participarmos juntos também na nossa escola bíblica dominical. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai, nesta manhã nós te damos graças pelo privilégio de juntos nós termos podido cultuar o teu nome, cantar hinos, orar juntos, nos encontrarmos, fortalecendo nos laços da comunhão, ouvindo a tua palavra. Obrigado por esse privilégio sem par. E agora ajuda-nos a colocar em prática a tua palavra. Dá-nos a graça da obediência. Abençoa-nos ainda quando nos reunimos como escola dominical para debater, estudar e discutir a respeito da tua palavra. Ministra tu mesmo através dos professores, das pessoas responsáveis por conduzir o processo de estudo da tua palavra.
Com gratidão nós oramos no nome de Jesus. Amém. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações, as vossas mentes, em Cristo Jesus até a sua volta. Amém.